Observando o universo com atenção, podemos ver diversos padrões em várias criações humanas, evidência de trabalhos minuciosos e bem elaborados por seus arquitetos. Mas o que alguns padrões revelam quando vemos que não foram criados pelo homem, mas existem na natureza? Vamos analisar o floco de neve. Esses cristais se formam quando o vapor de água numa nuvem se condensa e se transforma em gelo. À medida que os cristais crescem, vemos padrões incríveis, belos e delicados. Observe o padrão de um único floco de neve, onde as ramificações vão se dividindo em tamanhos cada vez menores. Bem, estudiosos consideram esses padrões um conceito de autossemelhança e usam o termo fractal para descrever esses padrões que se repetem em escalas múltiplas. Agora que já sabemos o que são fractais, vamos ver onde mais podemos vê-los. Bem, nas árvores, vemos que o tronco se divide em galhos, que se dividem em ramos menores, que se dividem em brotos, formando escalas menores. Também nas folhas de samambaia, onde cada folha tem suas folhas, que tem suas folhas, e assim por diante. Ainda também podemos considerar fractal, mas de um modo diferente, a concha do Náutilo. Podemos ver que ele vai crescendo e construindo câmaras novas e maiores em sua concha e vai fechando as mais antigas, pois ele não as precisa mais. Assim surge um fractal de natureza espiral, o que vai aumentando de tamanho. Eles são amplamente observados na natureza em diversas coisas, como na formação de nuvens de um furacão e até nas pequenas conchas da praia. Da disposição das estrelas numa galáxia até nas sementes de um lindo girassol. Mas qual o objetivo ou significado desses padrões em espiral? No caso do girassol, tem a ver com o ângulo em que novas estruturas se formam na planta. Esse ângulo de aproximadamente 187,5 graus é chamado de ângulo de ouro. Isso resulta em um padrão ideal de crescimento compacto que não desperdiça espaço e cria padrões de espiral. Caso o girassol não crescesse no ângulo de ouro, mas sim em outro ângulo, por exemplo em 140 graus, existiriam braços radiais em vez de espirais, e a disposição das sementes não seria tão eficiente. Segundo estudos, existe uma fascinante relação matemática entre esse ângulo de ouro e uma série de números chamada sequência de Fibonacci. Significa que, nessa progressão, cada número é determinado pela soma dos dois anteriores. Percebemos também que números dessa sequência muitas vezes são encontrados em plantas. Este girassol tem 34 espirais numa direção e 55 na outra. Esses dois números fazem parte da sequência de Fibonacci. Um abacaxi pode ter 8 ou 13 espirais. As flores com padrão de crescimento em espiral também têm o número de pétalas na sequência de Fibonacci. À medida que a sequência de Fibonacci avança, a relação entre dois números sucessivos fica cada vez mais próxima de definir o valor exato do ângulo de ouro. Incrível! Talvez não seja tão fácil de entendermos essa fascinante relação matemática entre o ângulo de ouro do crescimento da planta e o número resultante de espirais. Mas, com certeza, isso nos lembra que os padrões que vemos na natureza não são meramente acidentais. Tudo isto são evidências de ordem e de um projeto muito bem elaborado, não é mesmo? Quando paramos para analisar e aprender sobre esses padrões, ficamos maravilhados com a habilidade de seu projetista, o grande Deus, o Criador do Universo. Pois as suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas.